Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intensivo Python. Esse é o nosso vídeo 2. Pessoal, no Python nós temos diversos operadores matemáticos, mas nós precisamos conhecer o básico: soma, subtração, divisão, multiplicação e módulo, que é o sinalzinho de porcentagem. Por quê? Bom, certamente nós vamos precisar criar operações matemáticas, para resolver algum problema solucionando através de cálculos. Então nós vamos precisar somar alguma coisa ou subtrair, ou mesmo dividir ou multiplicar. E existem algumas operações matemáticas que nós vamos precisar saber qual é o resto da divisão. Ou seja, quando existe uma divisão de um número por outro, se essa divisão é exata ou não. O resultado da primeira divisão que é realizada vai existir, se não for uma divisão exata, algum resto. Basta a primeira vez para sabermos se existe ou não o resto. E para isso nós usamos o módulo. Então, o Python assume que para esses operadores matemáticos básicos, primitivos, nós podemos fazer qualquer cálculo. Então, usando a ideia do primeiro vídeo, se eu declarar uma variável A com o valor 10 e uma variável B com o valor 1, eu posso realizar uma subtração, uma soma, uma multiplicação ou uma divisão, ou mesmo uma divisão por módulo, usando o módulo, com essas duas variáveis. Por exemplo, eu vou criar uma terceira variável chamada de resposta, e essa minha variável resposta vai conter A mais B. Perceba que o conteúdo de A vai ser somado ao conteúdo de B e vai ser armazenado na minha variável resposta. Se eu digitar o comando print e colocar a minha variável resposta para ser impressa, ao executar esse programinha, ele mostra 11. Está aqui, como você pode observar. Agora, se eu simplesmente subtrair e executar, a minha variávelzinha subtrai 10 menos 1. A mesma coisa acontece se eu simplesmente multiplicar. Ela vai multiplicar esses dois valores. 10 vezes 1, 10. Vou mudar aqui o valor para ficar diferente. Vamos colocar 2. E vou executar. Prontinho. 10 vezes 2, 20. Então, as nossas variáveis podem usufruir aí dos operadores básicos aí da nossa querida matemática. Agora, se eu colocar A módulo, cadê o módulo? Tá aqui o módulo. A módulo B. Ele vai pegar o resto da primeira vez que eu dividir A por B e vai imprimir na tela. Como é uma divisão exata, o resto é zero. Se você pegar 10 e dividir por 2, dá 5, resto zero. Então o resto, que é zero, ele mandou imprimir aqui. Agora eu vou botar um número que não dá uma divisão exata, 5 por 2. Perceba que eu vou mandar imprimir e ele vai colocar resto 1. Assim acontece para todo número que for ímpar. Perceba que eu vou colocar aqui agora 7 e vou executar. Executou já. Vou colocar 8 e vou executar. Perceba que agora é 0. Vou colocar 9 e vou executar. Perceba que ele colocou 1 novamente. Então, sempre que existir um resto que é diferente de 0, ou seja, quando ele não for 0, sempre vai ser um número par. Dessa forma nós podemos identificar se o número é par ou ímpar. É quando a divisão não possui resto igual a 0. Divisão por 2, tá? Tem que ser obrigatoriamente por 2. Então, pessoal, com os nossos operadores lógicos nós podemos fazer essas operações matemáticas
e podemos mostrar o resultado dessa operação no Python através do meu comandozinho print. Perceba que essa mesma operação também pode ser feita dentro do meu próprio print. Se eu colocar um valor qualquer, 12 mais 5, e executar, o Python me mostra o resultado dessa soma. Como vocês podem observar, ele executou aqui a soma e deu 17. Tá bom? Se eu fizer uma operação direta, né? 2 asterisco 2, né? 2 vezes 5. Ele multiplica. E assim sucessivamente. Quais são as outras formas, né, de mostrar um resultado em Python? Se eu declarar uma variável valor com um valor inicial de 31 e eu multiplicar 2 vezes valor, é a mesma coisa de estar multiplicando 2 vezes 31. O Python vai substituir a minha variável valor pelo conteúdo dela. Se eu executar esse programa, ele vai mostrar 62, né, como vocês podem observar aqui. Então perceba que o meu print, além de mostrar uma sequência comum de caracteres, ele também mostra o resultado de uma operação matemática. Após eu colocar a sequência de caracteres, eu ponho uma vírgula e realizo a operação que eu quero, tá? Valor, por exemplo, vezes 3. Se eu executar isso, o meu Python coloca a frase, o valor é, e o resultado da multiplicação, 3 vezes 31, certinho? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 93. Certinho? Muito bem. Esses são os nossos operadores matemáticos em Python. Até a próxima aula, pessoal.